pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula aí para o 9º ano. E a aula de hoje nós vamos fazer uma revisão no que vai cair na prova. Mas como a gente vai fazer? Eu vou dar as páginas do livro, tá? Que tem lá os exercícios e vocês vão estudar por esses exercícios para a prova. Então, por exemplo, tem a página aí 234 que a gente já até corrigiu, tá? E eu vou dar aqui o gabarito para vocês e vocês vão ler essas questões e vão estudar elas para a prova. Por exemplo, questão número 1 é a letra A, República Velha. Questão número 2 é a letra C, Política dos Governadores. Questão número 3 é a letra E, Minas Gerais e São Paulo. Número 4 é a letra A, Economia Cafeeira. E a número 5 é a letra A Primeira República, que vai de 1889 a 1930. Então, essas questões que a gente até corrigiu, tá? Vocês vão estudar elas para a prova. Mas não vai parar por aí não. Temos outras questões aí de outras páginas. Vamos lá. Na página 237, temos aí a questão 19 e 20. Essas duas que vocês vão ter que estudar, que vai cair talvez na prova, tá? Claro que eu não vou falar quais são delas que vão cair. Então vocês têm que estudar para ver qual delas que vão cair. Vamos lá, questão número 9. Para garantir os lucros da cafeicultura, surgiram durante a Primeira República vários planos de intervenção governamental no mercado cafeiro. Um desses planos, chamados de Convênio de Taubaté, previa a questão correta é a letra B, negociação de um empréstimo no exterior visando compras e excedentes da produção cafeeira e estocá-los para evitar a queda dos preços. Questão número 20. Durante a chamada República Velha, que de 1894 a 1930, ocorreu uma hegemonia política dos estados economicamente mais fortes e mais populosos, São Paulo e Minas Gerais. Para que esta prática fosse viabilizada, foi determinante, questão correta é a letra E, a execução a partir do governo Campos Salles da chamada Política dos Governadores, dificultando a ação das forças de oposição. Vamos lá, vai cair também na prova para vocês estudarem aí as páginas com os exercícios. Vamos lá, página 244, que temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios. Vamos lá. O conflito ocorrido no final do século XIX, caracterizado pelo caráter messiânico, ou melhor, religioso, e de contestação social, foi a Guerra de Canudos. Então anotem aí, Guerra de Canudos. Questão número 9. Observe o seguinte é certo. A greve operária de 1917 em São Paulo, como que havia aberto um novo período da história do Brasil e, com efeito, nesse período e nos anos que se sucederam, procurou-se construir aí uma nova identidade, uma nova memória histórico, social e político. Vamos lá. Dentre os eventos apresentados a seguir, assinar aquele que não ocorreu na década de 1920, na sequência da greve operária de 1917. A questão correta é letra D, a intentona comunista, que vai acontecer na realidade só a partir da década de 1930, já na era Vargas, tá? Que aí vai ter lá Luiz Carlos Prestes, vai tentar dar um golpe sobre o governo de Getúlio Vargas para tentar tomar o poder. Então isso não aconteceu agora, em 1917, aconteceu na década de 30. Vamos lá, questão número 11. Entre outras manifestações de força e de rebeldia, dois acontecimentos impactantes marcaram as décadas iniciais da República Brasileira, tendo por epicentro o Rio de Janeiro, a capital que entrava em processo de modernização urbana.
em ambos os movimentos, ainda que por motivos diferentes, a inviolabilidade dos corpos era uma motivação fundamental que impelia a ação dos revoltosos. Essas ações ficaram conhecidas como, questão correta é a letra B, revolta da vacina e revolta da chibata. Questão número 12. A revolta da vacina de 1904 e a revolta da chibata de 1910 podem ser consideradas, questão correta é a letra E, resultados da precariedade dos espaços institucionais de manifestação e expressão popular durante a Primeira República. Questão número 13. O fenômeno do tenentismo e a atuação da coluna Prestes no interior do Brasil na década de 20 do século passado expressavam, questão correta é a letra E, a contestação ao controle oligárquico do governo federal nos governos estaduais exercido mediante a manipulação do sistema eleitoral. Questão 14. No início de novembro de 1904, foi aprovado a Lei da Vacinação Obrigatória no Rio de Janeiro. Esta lei, questão correta é a letra C, era parte do projeto de regeneralização urbana da capital federal e provocou violentas reações da população da cidade. Então vai cair também na prova a página 244 e as questões que eu acabei de corrigir. Vamos lá, continuando aqui, que a gente pode botar que vai cair também na prova, página 253. Vamos lá, a partir do exercício número 8, tá? Para vocês estudarem, a partir do exercício número 8. Entre 1914 e 1918 ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Sobre esse conflito, é correto afirmar que, questão correta, letra C, trata-se de um conflito que deve ser compreendido levando-se em consideração, entre outros fatores, os movimentos nacionalistas e as disputas econômicas entre as potências europeias. Então a questão correta é a letra C. Questão número 9. Há 100 anos, em 1914, teve início da Primeira Guerra Mundial. Nessa guerra foram utilizados como recursos de combate pela primeira vez em larga escala tecnologias como metralhadora, submarinos, rádios, tanques e até aviões. O uso dessas tecnologias contribuiu para que esse fosse um dos conflitos com maiores índices de mortalidade da história. Questão correta é a letra A. Foi financiada pelos países produtores de petróleo da região do Oriente Médio. Vamos lá, questão número 10. Em 1914, as tensões políticas entre as principais potências europeias levaram a uma guerra que se tornou, ao longo dos anos seguintes, um dos mais trágicos momentos da história da humanidade. Em relação à Primeira Guerra Mundial, é incorreto afirmar que a questão incorreta é a letra E. A Grande Guerra decorreu da tensão política e ideológica entre americanos e soviéticos na disputa por áreas de influência no continente europeu. Com certeza não. Isso aí, eles estão falando um pouquinho da Guerra Fria, tá? A gente só vai ver depois. Mas a gente ainda está falando da Primeira Guerra Mundial e isso é o episódio depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então a incorreta é a letra C. Questão número 11. Estima-se que a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, cerca de 10 milhões de pessoas morreram no campo de batalha, um aumento significativo em comparação com as demais guerras no século anterior. Questão correta é a letra C. Marcou uma nova fase bélica com a introdução das trincheiras técnicas e táticas para avançar nas linhas inimigas. Questão 12. Ao eclodir a Primeira Guerra Mundial em 1914, a Alemanha dispunha de um plano militar, o Plano Schlieffen, que tinha como principal objetivo, a questão correta é a letra D, agir
ofensivamente contra a França e a Rússia. Tá? Então esta é a questão correta. A 13 não vai cair. Tá? Vamos lá, continuando aqui as nossas páginas para vocês estudarem para a prova. Vamos lá. Página 263. As questões 14, 15, 16 e 17 vão cair na prova. A 18 não, tá? Então vamos lá. A 14. Até a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Europa era centro cultural e econômico do mundo. Após a guerra, o eixo econômico mundial passou para os Estados Unidos, que despontaram como uma das potências econômicas e militares. Essa mudança pode ser atribuída ao fator de que, questão correta é a letra A. Os Estados Unidos só entraram na guerra após a saída da Rússia em 1917. Ajudaram a definir a vitória e saíram como uma das economias fortalecidas e poucas perdas militares. Questão 15. A Primeira Guerra Mundial teve início de 1914 e estendeu-se até 1918 e envolveu países de todos os continentes. Sobre esse conflito é correto afirmar que a questão correta é a letra E. A segunda fase da guerra, de 1915 a 1917, foi marcada pela chamada Guerra de Trincheiras, em que cada lado procurou garantir as suas posições. E vamos lá, questão 16, leia um trecho do Tratado de Versalhes. Tá? O tratado foi assinado após a derrota alemã na guerra, né? A questão correta é a letra E. A Primeira Guerra Mundial e estabeleceu a perda das colônias alemãs na África e parte dos seus territórios no continente desmilitarizado e a desmilitarização e o pagamento de uma indenização aos aliados, o que agravou a crise econômica do país. Questão 17. A Primeira Guerra Mundial iniciou-se em 1914, coerentes com seus tradicionais isolacionismo dos Estados Unidos da América. Adotou a princípio uma posição de neutralidade. Com relação a esse fato, é correto afirmar que a questão correta é a letra B. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi motivada pela revelação de uma proposta de pacto entre a Alemanha e México e pelo afundamento de um navio norte-americano. Vamos lá, continuando aqui, tá? Não esquecendo que os exercícios que eu estou corrigindo e as páginas, claro, desses exercícios é que vão cair na prova, tá? Vamos lá. Página 273. Temos exercício 203, o 13, 14, o 15, o 16 não vai cair e o 17 também não, que são discursivos, tá? 18 vai cair. Então vamos lá. 13. A Revolução Russa de 1917 marcou o início de uma nova era na história da sociedade, na medida em que se constituiu, vamos lá, resposta é a letra B, em um desafio concreto à ordem burguesa e capitalista. Vamos lá, questão 14. A Revolução Russa de outubro de novembro de 1917 implantou no país um regime socialista baseado nas ideias marxistas de estados proletários. No entanto, além da luta pela queda do governo czarista, questão é a letra B, o campeonato explorando o sofrimento e os efeitos da Primeira Grande Guerra. Questão 15. Em 1917, a Rússia, que estava sofrendo grave crise econômica, acentuada pela sua participação na Primeira Guerra Mundial, passou por um processo de revolucionário que instituiu o Estado Socialista. Sobre esse processo, é correto afirmar que o ou a
Questão correta é a letra C. Permanência da Rússia na guerra após a derrubada do czar. Foi um fato que contribuiu para a Revolução Bolchevique. Questão número 18. Em 1921, o problema nacional central era da recuperação econômica e o índice de desespero do país é enlouquente. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer, nas novas e ruinosas condições da paz. O comunismo de guerra revelava-se insuficiente, era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 1921, o X Congresso do Partido Lênin propôs um plano econômico de emergência, a nova política econômica. Vamos lá. Questão correta é a letra B. Ela constituiu na manutenção de elementos econômicos sociais, na organização da economia como no planejamento, na permissão para estabelecimento de elementos capitalistas por meio de livre iniciativa em certos setores. Então é a letra B, a questão 18. E assim a gente termina aí. Então, para não esquecer os exercícios dessas páginas que eu corrigi é que vocês vão estudar para a prova. Só reforçando aqui, começando as páginas de novo, lá do início. A página que vai cair é a 234, para vocês estudarem para a prova. Depois, a 237. Depois, vem a página 244. Depois, vem a página 253 e, para fechar, né, a página 263. Não é para fechar, não, essa é a 263. Depois tem a página que é a Revolução Russa, né, que é o último capítulo, a página 273. Então, os exercícios que eu corrigi, tá, e as páginas que eu acabei dando para vocês é o que vai cair na prova. Então estudem por aí, por essas páginas, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Depois, para a semana que vem, eu vou dar continuidade à correção do livro, tá? A gente já corrigiu o primeiro capítulo, agora a gente vai corrigir o restante, tá? Aí já é correção não para a prova. Os que a gente já corrigiu hoje, que eu falei, vai ser a revisão de prova, por esses exercícios que vocês vão estudar para a prova, tá bom? Pessoal, um abraço, não deixe de estudar e a gente se encontra aí, tá bom? Aqui pelo vídeo, é claro. Tchau!